Filho meu, hoje te convido a escutar uma das mensagens mais curtas e profundas de toda a Escritura. Ela está no livro de Obadias, um profeta pouco mencionado, mas cheio de sabedoria e verdade. Seu nome significa servo do Senhor, e sua voz ecoou em um tempo de rivalidade, injustiça e orgulho. O livro de Obadias é o menor do Antigo Testamento, apenas um capítulo. Mas dentro dessas poucas palavras, há uma mensagem poderosa sobre a queda do orgulho e o triunfo da justiça divina. Ele fala sobre o povo de Edom, descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. A história desses dois irmãos é antiga e cheia de dor. Mesmo no ventre de sua mãe já lutavam entre si. E o conflito que começou ali atravessou séculos, transformando em uma rivalidade entre nações. Edom e Israel eram povos irmãos. Tinham uma origem comum, mas seguiram caminhos diferentes. Enquanto Israel foi escolhido por Deus para ser portador de sua aliança, Edom se afastou. E quando chegou o tempo de provação, Edom revelou o que guardava em seu coração. Quando Jerusalém foi invadida e o povo de Judá sofreu, os edomitas não ofereceram ajuda. Eles se alegraram com a dor de seus irmãos e aproveitaram a desgraça para saquear, zombar e se exaltar. Foi então que Deus levantou Obadias para anunciar uma mensagem de juízo. O profeta declarou que o Senhor havia visto a arrogância de Edom. Eles se orgulhavam de viver entre montanhas. Acreditavam que ninguém poderia alcançá-los, que estavam seguros e intocáveis. Mas Deus disse: ainda que subas como a águia, ainda que coloques teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei. Essa é uma advertência que atravessa o tempo. O orgulho é um inimigo que destrói silenciosamente. Ele faz o homem acreditar que não precisa mais de Deus, que pode se bastar, que é invencível. O orgulho fecha os olhos para a verdade e endurece o coração. Edom caiu porque acreditou que sua força e sua posição eram suficientes. Esqueceu-se de que toda segurança fora de Deus é ilusão. Meu filho, aprende com essa história. O orgulho sempre precede a queda, e a soberba é como uma névoa que encobre a visão. Quando o coração se exalta, o homem deixa de ouvir a voz do Espírito e começa a andar pelos seus próprios caminhos. Mas o coração humilde é diferente. Ele reconhece sua dependência do Criador e encontra graça diante dele. Obadias revelou que Deus vê tudo. Nenhuma injustiça passa despercebida. O Senhor viu quando o Edom se alegrou com o sofrimento de Israel. Viu quando ficaram parados, quando zombaram, quando tomaram o que não lhes pertencia. E Deus pronunciou o juízo, dizendo: como fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Essas palavras revelam um princípio eterno. O que o homem semeia, ele colhe. Se planta ódio, colherá destruição. Se planta bondade, colherá misericórdia. Se planta orgulho, colherá ruína. Mas quem semeia humildade e compaixão, colherá paz e restauração. A mensagem de Obadias é também um chamado para todos os tempos. Muitos ainda vivem como Edom, cheios de autoconfiança, desprezando o próximo, acreditando que podem erguer reinos sem Deus. Há quem se alegre quando o outro cai. Há quem sinta prazer na derrota do irmão. Mas o Senhor não se agrada disso. Ele chama os seus filhos a terem um coração compassivo, a se alegrarem com o bem e a chorarem com os que choram. Meu filho, não te alegres com a queda de ninguém, mesmo quando fores ferido. Não desejes o mal a quem te feriu. A vingança não pertence a ti, mas ao Senhor. A justiça de Deus é perfeita, e o tempo dele sempre chega. O mesmo Deus que julgou Edom continua olhando para os corações. Ele se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Obadias não falou apenas de juízo, mas também de esperança. Ele anunciou que no Monte Sião haveria livramento
e que o reino seria do Senhor. Essa promessa apontava para o futuro, quando eu viria ao mundo para trazer o verdadeiro livramento. Eu sou o cumprimento dessa profecia. Eu vim para libertar não apenas um povo, mas toda a humanidade. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre preserva um remanescente. Sempre há corações fiéis, pessoas que não se curvam diante do orgulho do mundo, mas permanecem firmes em fé e obediência. Assim também, hoje há muitos que continuam orando, amando, servindo e acreditando. São esses que manterão viva a chama da esperança até o fim. O livro de Obadias termina com uma visão gloriosa. O profeta diz que os libertadores subirão ao monte Sião para julgar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Isso significa que no final de tudo, quando toda a injustiça for julgada e toda a dor for apagada, o domínio pertencerá unicamente a Deus. Nenhum trono humano permanecerá, nenhum poder terreno resistirá. Apenas o reino do Senhor permanecerá para sempre. Essa profecia aponta para o tempo do fim, quando eu voltarei em glória. Naquele dia, toda a soberba será abatida, e toda língua confessará que eu sou o Senhor. As lágrimas serão enxugadas, e a paz cobrirá a terra. Mas até que esse dia chegue, quero que guardes esta lição. Vive com humildade e confia na justiça divina. Não busques grandezas, busca a verdade, a bondade e o amor. Ajuda quem precisa, consola quem sofre, perdoa quem te ofendeu. O verdadeiro poder não está na força, mas na mansidão. O verdadeiro vencedor é aquele que sabe servir. Meu filho, Obadias foi um homem simples, mas sua mensagem atravessou séculos, porque nasceu de um coração obediente. Assim também, tu podes ser instrumento de Deus. Não importa o tamanho da tua voz, importa o quanto ela reflete o amor do Pai. Mesmo as palavras mais curtas podem transformar uma vida quando são guiadas pelo Espírito Santo. Guarda esta verdade em teu coração. O orgulho eleva o homem por um instante, mas o derruba para sempre. A humildade o faz parecer pequeno, mas o exalta diante de Deus. Eu, Jesus, vim para ensinar o caminho da humildade. Lavei os pés dos meus discípulos, abracei os pobres, perdoei os que me feriram, e te convido a seguir esse mesmo caminho. Quando te humilhares diante de Deus, Ele te levantará. Quando servires, serás fortalecido. Quando perdoares, serás livre. A mensagem de Obadias continua viva. Ela te lembra que o Senhor é justo, que o orgulho é destrutivo e que a esperança nunca morre para quem confia em mim. Que tua vida seja um reflexo dessa mensagem. Que sejas humilde em tuas palavras, sábio em tuas escolhas e fiel em teu coração. E quando as tempestades vierem, lembra-te, Deus continua sendo o Rei sobre todas as coisas. O reino é dele, e nada pode mudar isso. Assim, te digo, permanece firme na fé. Não te deixes levar pelo orgulho, e serás parte do reino eterno do Pai. Amém.